Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão no nono ano? Pessoal, vamos para mais um resuminho da nossa semana de matemática, né? Vale lembrar que a nossa semana foi um pouquinho curta porque nós não tivemos aula na segunda, não foi isso? Mas na terça-feira nós iniciamos, na verdade nós revisamos, né? Os casos de semelhanças de triângulo. Pessoal, por que eu falo que nós revisamos? Porque já tem uma aula inteirinha lá no YouTube que eu já postei há algum tempo para vocês sobre os casos de semelhanças de triângulo, ok? Então, para quem ainda não assistiu, e eu já postei essa aula também no Educaribox essa semana para vocês, é de extrema importância que vocês assistam, porque esse tema, esse conteúdo, é um conteúdo muito recorrente. A gente utiliza não só agora, nós vamos utilizar isso ao longo do ano, e vocês vão ver que os próximos anos também terão vários exercícios que estão associados às semelhanças de triângulo, tá? É uma matéria, é um conteúdo de extrema importância, então vale a pena assistir a videoaula que já está lá no YouTube. Mas só para dar uma revisada, pessoal, quais são os casos de semelhança de triângulo? Na verdade, vale muito a pena lembrar a diferença entre semelhança e congruência, e a gente costuma confundir isso. Semelhança e congruência são coisas diferentes, tá? A congruência, ela é o sinônimo de igual, a semelhança não, ok? Semelhança não quer dizer igual. Congruente, sim. Olha só o que ele fala, tanto que nós temos uma matéria que é chamada de casos de congruência de triângulos, ok? Essa daqui é semelhança de triângulos, tá bom? Olha só o que é a definição. Dois triângulos são semelhantes se e somente se eles possuírem os três ângulos congruentes, ok? Então, eles são se eles possuírem os três ângulos homólogos congruentes e os lados homólogos proporcionais. Então, os ângulos, pessoal, dos triângulos semelhantes, eles precisam de ser congruentes, ou seja, eles precisam de ser iguais. Já os lados não. Os lados, eles precisam de respeitar os lados homólogos, né? Eles precisam de respeitar uma proporção ou uma constante. Não necessariamente eles precisam de ser iguais, ok? Nós vimos três casos de semelhança de triângulo. O primeiro caso, pessoal, é ângulo-ângulo. E olha só, prestem atenção aqui. Faz todo sentido. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, não é isso? Olha só, se eu tenho esse ângulo que é congruente a esse e tenho esse ângulo que é congruente a esse, olha só, logo esse mais esse daqui não tem que ser 180? E logo, esse mais esse aqui também não tem que ser 180, pessoal? Então, é claro que esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Então, quer dizer que se ele tem dois ângulos iguais, obrigatoriamente o terceiro ângulo também será igual. Ok? Pessoal, o segundo caso é lado, lado, lado. O que ele fala? Que quando dois triângulos, eles serão semelhantes se os lados se os lados de um são proporcionais ao lado do outro. Os lados homólogos, tá, pessoal? O que é isso, lados homólogos, Bárbara? Olha só, aqui nós temos esse lado, ok? Analisam esse lado. O lado homólogo a esse no outro triângulo é esse aqui, olha. Os três, onde tem esses três pauzinhos, estão vendo? É claro, pessoal, olha só, aqui tem o valor de 2e. Aqui é o valor de z. Eles não são iguais, tá vendo? Eles não têm a mesma medida, mas eles têm uma proporção. Esse lado e esse lado têm a proporção de 2 para 1. Percebam que todos os outros lados terão que respeitar essa proporção também. Olha só, esse lado aqui vale 2y. O lado homólogo a ele vale y, também na proporção de 2 para 1. Aqui vale 2x. O lado homólogo a ele vale x, então também na proporção de 2 para 1. Ok? E, finalmente, o terceiro caso, que é lado, ângulo, lado. Dois triângulos serão semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre lados proporcionais que são homólogos. Ou seja, se esse lado aqui, 2e,
nós temos um lado 2E, um ângulo e outro lado 2Y. Nós temos lá no outro triângulo o lado homólogo Z, tá vendo? O ângulo que é o mesmo e o outro lado que é proporcional também a 2Y na proporção de 2:1 também. Pessoal, vale ressaltar, voltem lá e assistem às aulas de casos de semelhança de triângulo para ficar um pouco mais claro. Estou explicando um pouquinho melhor lá, tá bom? Bom, e aí a gente resolveu um exercício que eu achei de extrema importância, porque surgiram algumas dúvidas. Eu sei que durante esse exercício, pessoal, não surgiu a dúvida só relacionada à semelhança de triângulo, não é isso? Surgiu a dúvida também na hora da resolução da nossa equação, porque nós caímos em uma equação de segundo grau. Então, para poder revisar esse exercício de uma forma bem completa, eu achei melhor a gente refazer ele aqui, tá bom? Aí vocês prestem atenção, pausem o vídeo, voltam no exercício, leem o exercício, tentam resolver depois que assistiram, vão pausando o vídeo, assistindo quantas vezes necessário, pessoal. Esse exercício, ele está na nossa página 106 do nosso livro, ok? Bom, descubra a medida de AB, ok? A medida de AB, visto aqui que é o Azinho, e a medida de ED, ok? De E até D, aqui visto que é Bzinho. Sabendo que o ângulo DBA, então esse ângulo DB, esse ângulo aqui, o ângulo B, ele é congruente, olha o sinal de congruência, ao ângulo CED. Então, esse ângulo B, ele é congruente a esse ângulo. Pessoal, e eu falei isso lá na nossa aula de semelhança de triângulos, que muitas vezes nós vamos ter os triângulos semelhantes, mas para que a gente consiga enxergar essa semelhança de uma maneira mais clara, muitas vezes nós vamos ter que rotacionar um dos triângulos, ou vamos ter que mudar ele de posição para tentar colocar os dois triângulos na mesma posição, que assim eu consigo ver a semelhança de uma forma melhor. Percebam que, olha só, eu tenho aqui um triângulo grandão e tenho esse triângulo pequenininho. Não é isso? Ele me falou que esse ângulo B é congruente a esse ângulo D. Olha só, lá atrás eu falei com vocês que nós temos o caso de semelhança de triângulos ângulo-ângulo. Percebam que, se ele me falou que esse ângulo é igual a esse, ok? Então, eu já tenho um ângulo que é congruente. Só que eu tenho esse outro ângulo D, que também é congruente aos dois triângulos, pessoal. Ele é congruente ao triângulo pequenininho e ele é congruente ao triângulo grandão. Só que, Bárbara, eu ainda não consegui visualizar aqui. O que a gente faz? Rotaciona esse triângulo. Peguei esse triângulozinho aqui, olha, e fiz ele aqui, ó. Tá vendo? Agora, de uma posição parecida com o triângulo grandão, para que vocês consigam enxergar melhor essa semelhança. Olha só, eu só virei o triângulo aqui, tá vendo? Virei o triângulo. Então, aqui é o ponto E, o C ficou aqui embaixo e o D ficou na mesma posição. Agora, vamos tentar analisar o triângulo grandão com o triângulo pequenininho, ok? Bom, pessoal, então olha só. Aí, agora eu vou fazer as semelhanças, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar Azinho, ok? Do triângulo maiorzão. Qual é o lado homólogo a ele? 4, não é isso? Olha só, então, A está para 4. Tá aqui, A está para 4. Vou pegar o lado BD, que é 8 mais 7, do triângulo maiorzão. Tá vendo? Então, 8 mais 7, 15. Qual é o lado homólogo aqui? Bzinho, não é isso? Então, 15 está para Bzinho. Assim como, agora eu vou pegar esse lado aqui, olha, a parte de baixo aqui, AD, tá vendo? O lado AD do triângulo grandão, que é B mais 2, não é isso? Ou 2 mais B, tanto faz. E qual é o lado homólogo no triângulo pequenininho? 8. Tá vendo? Justamente porque eu virei ele aqui. Então, 2 mais B está para 8. Pessoal, e aí agora a gente fala assim, poxa vida, aqui eu tenho duas incógnitas diferentes, não é isso? Eu tenho A e tenho B. Se eu pegar agora para resolver esses dois aqui, eu vou continuar com duas incógnitas diferentes, não é isso? E não vou conseguir resolver. Então, eu vou resolver essa segunda parte aqui primeiro, onde eu terei só B
e aí vai ficar mais fácil para eu resolver. Então, vou multiplicar cruzado aqui, pessoal, tá bom? Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar B que multiplica 2 mais B, então B que multiplica 2 mais B é igual a 15 vezes 8, que é igual a 120, ok? Então, multipliquei cruzado aqui. E aí, aqui eu vou aplicar a distributiva, então vai ficar B vezes 2, 2B, B vezes B, B ao quadrado, pessoal, apesar de não ter colocado aqui na ordem da distributiva, é a mesma coisa, tá bom? E passei o 120 para o primeiro termo, ok? Se eu passei o 120 para o primeiro termo, obrigatoriamente eu tenho que passar ele com o sinal invertido. Então, ficou B ao quadrado mais 2B menos 120, igual a zero. Né? Porque se eu tirei o 120 do outro lado, eu igualo a zero. E aí, muita gente chegou aqui e não conseguia mais sair desse ponto. Realmente, pessoal, essa é uma matéria que nós vamos ver nos próximos capítulos, que chama equação de segundo grau. E nós temos uma fórmula específica para uma das fórmulas, né? Nós vamos ver uma das fórmulas específicas para resolver essa equação. Primeiro, nós podemos sim resolver por produto de Steven, tá? Visto que nós temos a soma e o produto das duas raízes dessa equação, tá? Só que eu não vou resolver dessa forma ainda com vocês, tá? Eu vou resolver com a fórmula de Bhaskara, ok? Essa fórmulazinha aqui é a fórmula de Bhaskara, tá bom? Vocês vão até ver, eu até conversei isso com vocês dentro da sala de aula, que o que está dentro da raiz aqui é o valor de delta. A gente até costuma fazer separadamente esse valor de delta aqui, tá bom? Mas é a mesma coisa. Pessoal, só que aí aqui eu tenho uma observação para vocês. O meu B aqui, esse valor de B, ele não é esse Bzinho que está aqui na nossa equação. Esse B aqui, que está na nossa equação, ele vai equivaler a x, que é a raiz de quem nós queremos achar. São os valores de B para essa equação, são os valores de B que se adaptam nessa equação. A gente vai chamar esse B aqui de x. Esse outro B aqui, pessoal, ele é o termo que acompanha o Bzinho aqui. Então, esse B aqui é diferente desse B. Esse B que está aqui na fórmula, ele é o número 2, ele é quem acompanha o meu Bzinho, ou quem acompanha uma das minhas raízes, ok? E a fórmula é menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado, que esse B também não é esse B é o número 2 aqui, é quem acompanha o meu termo, o meu xzinho aqui, que seria o Bzinho, uma das raízes, menos 4 vezes A. Quem é o A, Bárbara? O A é o termo que acompanha o B ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui na frente, a gente considera o número 1, ok? Então, A aqui vai ser 1. E C é o termo independente da minha equação, que no caso aqui é menos 20, ok? Então, substituir os valores aqui. B, menos B, porque é 2, o B, então vai ficar menos 2, mais ou menos o B, que é o 2, 2 então ao quadrado, menos 4 vezes A é 1, vezes C, que é menos 120, dividido por 2A, 2 vezes 1, ok? E aí, então, coloquei aqui agora de novo. Então, ficou menos 2, mais ou menos 4, não é isso? 4, pessoal, aqui, 2 ao quadrado é igual a 4. Menos o menos do 4 com o menos do 120 vai virar mais, não é isso? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 120, 480. Então, ficou menos 2, mais ou menos, raiz de 4 mais 480, que seria raiz quadrada de 484. E a raiz quadrada de 484 é igual a 22. Então, ficou aqui menos 2, mais ou menos 22, que é a raiz de 484, dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. E aí, pessoal, Bárbara, por que aqui tem mais e aqui tem menos? Porque como ela é uma equação de segundo grau, nós temos duas respostas para essa equação. Mas nesse caso aqui, no caso desse exercício, nós vamos utilizar só uma resposta. Porque olha só, vai ficar menos 2
mais 22. Menos 2 mais 22, nós vamos resolver primeiro com mais, depois com menos, tá bom? Menos 2 mais 22 é igual a 20, não é isso? Eu mantenho o sinal do módulo do maior número, não é isso? Do maior módulo e faço uma subtração, 22 menos 2, ok? Então, menos 2 mais 22 seria 20. 20 dividido por 2, 10. É essa a resposta que nós vamos utilizar. Percebam por quê? Porque se eu utilizar o menos, pessoal, vai ficar menos 2 menos 22. Menos 2 menos 22 é igual a menos 24. Menos 24 dividido por 2 é igual a menos 12. E nós estamos falando aqui de medidas, não é isso? Então, aqui, como são medidas, eu não posso ter uma medida negativa. Esse x aqui, pessoal, é a raiz da minha equação, que é justamente o bzinho que eu estou procurando. Então, eu achei que o b aqui, ele é igual ao 10, ok? Então, b é igual a 10. Então, eu vou substituir lá na proporção que eu fiz, na razão que eu fiz, que eu tinha falado que a está para 4, assim como 15 está para B, assim como 2 mais B está para 8. Se eu achei que B é igual a 10, vai ficar A está para 4, assim como 15 está para 10, substitui no lugar do B, e 2 mais 10 é igual a 12, assim como 12 está para 8, pessoal. E aí vai ficar A está para 4, agora eu vou resolver usando esses dois aqui. A está para 4, assim como 15 está para 10. E aí eu vou multiplicar cruzado. A vezes 10, 10A. 4 vezes 15, 60. A é igual a 60 dividido por 10, A é igual a 6. Então, achei o meu valor, a medida de B e a medida de A. Tá bom, pessoal? Eu acho que realmente o que poderia ter pego um pouco mais vocês aqui era na hora de rotacionar esse triângulo para a gente achar quais são os lados homólogos do triângulo grandão com o triângulo pequenininho e a hora de resolver pela fórmula de Bhaskara, porque realmente é uma matéria que nós ainda vamos ver. Mas não, o número 27, pessoal, a letra A é exatamente a mesma coisa, só que temos a resolução dela lá no Bernoulli Play. Então, eu peço que vocês assistam para poder entender um pouco melhor, tá bom? Para poder ficar craque, porque eu tenho certeza que vocês já entenderam, ok? Bom, pessoal, acho que esse exercício deu para a gente revisar bastante coisa, tá? Assistam mais de uma vez, quantas vezes necessárias, e tentam refazer para a gente tirar possíveis dúvidas nas próximas aulas, ok? Um beijo e até mais.